As evidências de que Jesus teria tido mais do que 12 apóstolos. Pesquisadores apontam que o número amplamente conhecido de apóstolos é mais simbólico do que um relato exato da realidade. Mas muitos especialistas contemporâneos defendem que a ideia dos 12 apóstolos é muito mais simbólica do que um relato exato da realidade. Uma construção posterior à vida de Jesus que serviu para fundamentar a hierarquia dentro da comunidade dos cristãos primitivos. Na carta aos Romanos, também dos anos 50 depois de Cristo, ele saúda o casal Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros de cativeiro, e diz que os dois, abre aspas para o apóstolo Paulo, são apóstolos eminentes e pertenceram a Cristo mesmo antes de mim, fecha aspas. Ele, Paulo, está dizendo que esses caras notáveis ali estavam entre os apóstolos. E tem mulher aí. A Júnias comentou, Chevitarese, né, professor André Chevitarese, ela era uma apóstola. Aliás, se você não conhece o professor André Chevitarese, não acompanha nas redes sociais, é aula atrás de aula, viu? Abre aspas, sobre a questão dos 12, eu diria que há uma forte tendência a ser uma representação simbólica baseada nos 12 filhos de Jacó, nas 12 tribos de Israel, os clãs familiares do antigo povo hebreu, ou mesmo em outras tradições, afirmou à BBC o historiador André Leonardo Chevitarese, professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor dos recém-lançados Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele, e Jesus, o Mago, um olhar ainda negligenciado sobre Jesus de Nazaré, entre outros títulos. Havia outros, sim, inclusive uma mulher, ressalta a BBC, agora um outro especialista, o historiador, teólogo e filósofo Gerson Leite de Moraes, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O termo apóstolo parece ser um termo que não tem um único uso, explica ele. Ganha status de título e qualifica 12, mas há aqueles que acham que não são só 12. Então qualifica um grupo mais amplo, um grupo que merece destaque. É um elemento basilar da igreja primitiva, Pava. Will, vamos lá, vê se meu som tá direitinho tá aí. Ótimo, faz um pouco. Tá melhor. Tá bom? O Ailson falou que ele vai ser demitido do Mackenzie, eu pensei nisso também. Não, foi a primeira coisa, Will, que eu pensei. Primeiro porque tem um pessoal aí que passou as últimas semanas brigando que mulher não pode pregar. Lembra disso, né? De novo, Maior né? briga aí, falando que mulher não... E agora, além dos 12 apóstolos que não são 12, a gente tem uma apostila também aí, Pois é. junto com Jesus. Eu achei lindo, cara. Olha, em plena semana da Barbie, os caras revelarem aí uma apostila, foi lindo, cara. Foi tudo para combinar. E olha, de verdade, eu já sei, e você também já sabe, todo mundo já sabe que amanhã vai aparecer um monte de teólogo que fez 5 módulos de EAD, 5 módulos de 15 minutos de teologia, e já vai falar que não, que isso, que aquilo, e tentar crescer em cima das pessoas. E você já antecipou, Will, os 2 teólogos citados. Hoje, nas minhas redes sociais, todo mundo elogiou pra caramba o canal deles, o canal de um e o posicionamento de outros. Ou seja, eu não os conhecia e já vou começar a seguir. Então, esse tipo de discussão eu acho muito legal. Ou seja, um pouquinho de teologia também para acabar com a ignorância, né, Will? Desses machistas e misóginos. É que para acabar com esse tipo de ignorância precisa de muito mais do que 2 dedos de teologia, né, Pava? Aliás, fez uns 10 dedos, né? As 2 mãos cheias, né? No mínimo, né? Como é difícil para essa turma reconhecer e admitir o papel das mulheres, né? No ministério de Jesus. Ô, Will, mão cheia é assim? Eu fiquei em dúvida agora. Fiquei em dúvida. Mão cheia. O maestro sou eu aqui. Isso aí. O Newton comenta aqui, ó, hoje no fundamentalismo não pode pastora, mas no evangelho de Jesus tem até apóstola. Ainda dizem que não tem ideologia e seguem a Bíblia. Cara, o que o Newton fez aqui, ele matou a pau. Está me lembrando a fala da pastora Odia no podcast, quando ela diz que a Bíblia
tem uma ideologia. Na verdade, a igreja dela diz que a igreja evangélica tem uma ideologia de gênero, que é a ideologia de gênero machista, que diz que a mulher não tem espaço para nada, ou espaços de subalternidade, e quem tem espaço, quem tem a proeminência são os homens. Isso sim é ideologia de gênero. Não é o contrário, aqueles que lutam por igualdade. Muito pelo contrário. Ideologia de gênero é esse machismo escroto aí, meio redundante que eu falei, né? Mas tudo bem. Que o Pavo acabou de apontar e denunciar com toda razão. Qual a dificuldade de reconhecer que o papel de proeminência das mulheres no ministério de Jesus? Qual a dificuldade de aceitar e de aceitar mesmo que as primeiras a saberem da ressurreição de Jesus entre os discípulos de Jesus eram as mulheres? Mas não, fica nessa invisibilidade, né? Esse processo de invisibilidade da mulher. Por quê? Porque assim eles permanecem mantendo os seus lugares de poder, de domínio e etc, né? Infelizmente. Coloquei o celular numa Bíblia, em cima de uma Bíblia aqui para subir um pouquinho, então agora qualquer coisa eu vou pegar um copo de água também, daí você faz uma oração aí. É isso aí. Acho que agora não tem demônio que vai segurar esse áudio aí, viu? Vai ser forte. Deixa eu ver aqui, deixa eu trazer mais comentários aqui de vocês para a tela, adoro ler. Crente é muito cafona, né? Demais, tá aí, demais. A maioria, né? Não, nem todos, mas olha a maioria. Ô Ednildo, aguarde o Nicodemos, a reunião já foi marcada lá pro professor do Mackenzie. É isso, olha que legal, Tiagão, interessante, nunca tinha ouvido sobre esse tema. O seu comentário, Tiagão, é o comentário de todos nós. É difícil a gente ouvir sobre o espaço de proeminência das mulheres no ministério de Jesus. Né? Dificílimo. Mas a gente precisa se perguntar onde estavam as mulheres. Por que só os homens é que têm destaque? Tem que se fazer essa pergunta. O Ailson falou que atualmente conhece uns 30 Tá fácil hoje, né, Ailson? Tá fácil. Boa noite, Maria José. Boa noite, Adelson. Bom ter vocês aí, irmãos, com a gente. E a Bernadette, o melhor é que tem mulheres manipuladoras do que liderando. É melhor ter mulheres manipuladas do que liderando. Para eles é assim. Verdade, Bernadette. Tem toda a razão. Toda a razão. Semana difícil além da Barbie, agora tem uma apóstola, é verdade. Semana difícil para eles, viu? O Ednildo. O Cadu, fundamentalismo está espalhado em todas as vertentes da igreja protestante. O machismo, então, né? O patriarcado, então, nem se fala, né, Cadu? Tem razão. Grande Adelson, boa noite. Bom ter você por aí, mano, com a gente. É isso. Então, gente, eu quero recomendar fortemente que vocês conheçam o professor André... Chevitarese, lá no Instagram. Muito bom, muito bom. Tem até um curso, né? Ele dá vários cursos também. Muito bom. Eu não sei como é que vocês lidam com isso, mas eu, como pastor, eu vejo que as pessoas têm uma grande dificuldade de lidar com alguns questionamentos, Pablo, com o medo de perder a fé. Nós precisamos trabalhar para alcançar um nível de maturidade da fé, e maturidade não quer dizer que você vai encontrar a fé excelente. Maturidade quer dizer que você reconhece que você precisa aprender, né? Ir aprendendo. Nós precisamos lidar melhor com alguns questionamentos e fazer melhor alguns questionamentos. E esse professor aí, esse Vitarese, cara, ele faz umas provocações, Pava, no Instagram principalmente, que eu vou falar, viu? É para deixar gente que tem fé frágil de cabelo em pé. De tanta coisa boa que ele provoca. Will, acho que é exatamente isso que você falou. Se nós estamos precisando uma fé fragilizada, que uma boneca preocupa todo mundo, a gente está precisando desenvolver uma fé mais saudável, uma fé mais robusta, e as dúvidas são um caminho assim perfeito para que a gente robusteça a nossa fé. Então, as dúvidas são nossas amigas. E eu vou aproveitar para lembrar, Will, na biografia que foi lançada há bastante tempo aí do C.S. Lewis, a gente usou uma frase do biógrafo dele que disse assim: às vezes é necessário perder a fé a fim de conservá-la. E eu nunca mais esqueci dessa frase, porque era provocação pura. Então, no livro ele explicava tudo isso, mas às vezes é preciso perder a fé a fim de conservá-la. No caso, perder essa fé
infantiloide e que depende desses obtusos e desses rasos pseudo-líderes ou pseudo-pastores que têm aí distribuído leitinho coalhado para suas ovelhinhas É incautas. isso aí. Isso aí. Se o seu pastor, se o seu líder não te permite questioná-lo, foge. Foge. Foge porque tem coisa errada aí. Né? O professor Rubem Alves que dizia, eu acho, que um Deus que não pode ser questionado não merece ser servido. Alguma coisa assim. Mas é isso aí mesmo. É isso aí. Não pode ser questionado, não merece ser servido. Quem não pode ser questionado são os títeres da história, são os ditadores. Essa turma que não gosta de questionamento. Né? O Deus de Jesus de Nazaré não tem nada a ver com essa turma aí, não. O Newton comentou aqui, Pava, muita gente vai dizer, eu nunca ouvi falar de Apóstola antes do filme da Barbie. A destruição da família e da igreja, Newton, começou, tá vendo? Foi só a Barbie chegar, já estão já inventando história. É tempo de alimento sólido, minha gente. É isso aí, Tiagão. Sempre, 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 sempre. Deixa eu ver mais comentários de vocês aqui. Ó. O Cadu recomenda. Chevitarese é uma boa referência para entender sobre Jesus histórico. Boa, muito bom. Quando Saramago foi ao Mackenzie, se rendeu discussão no Supremo Concílio. Agora, com o professor falando isso, vai dar problema. Eu não sabia dessa discussão do porque o Saramago foi lá, não. Meu Deus, quanta fragilidade, quanto medo, né?